É possível falar sobre liberdade a partir da ótica da violência? De acordo com Anthony Burke, sim, e será essa a nossa conversa hoje com o livro Laranja Mecânica. Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos ao canal Cripteca. Como eu falei para vocês, o livro que vai ser trazido é o Laranja Mecânica, um livro muito conhecido, mas antes de falar sobre ele, propriamente dito, vou falar um pouco sobre o contexto que foi criada a obra. Anthony Burke era um crítico e compositor que vivia lá nos anos 50 e já tinha muito trabalho já feito. Mas em 1959, ele foi diagnosticado com câncer terminal cerebral. O médico falou que ele teria menos de 2 anos de vida e que era melhor ele se cuidar. Mas a decisão que ele tomou depois do diagnóstico foi de escrever o máximo possível ou a sua melhor obra. E foi aí que ele começou a escrever o Laranja Mecânica. É importante dizer sobre esse contexto, porque é a partir dele que a gente vai entender o tom que o Anthony usa para descrever os seus personagens. No livro a gente vai conhecer o Alex, que ele faz parte de um grupo de delinquentes juvenis, onde ele é o líder, e ele vive num futuro distópico, que a gente percebe que não é a nossa realidade. Nesse mundo, nesse universo que o Anthony criou para nós, a violência que esse bando produz na sociedade é considerada caótica. A violência juvenil é um problema social imediato. Para nós hoje não é tão chocante, mas para a época que foi escrito o livro, que foi em 1959 que ele foi lançado, 1962 que ele foi lançado, era um período muito diferente. Então o Anthony estava, de certa forma, prevendo um aumento da violência. Essa violência que o bando do Alex usa, mostra que a todo momento esse grupo tenta quebrar todas as regras sociais vigentes apenas por prazer. Alex, ao contrário do que poderia ser dito, ele é um cara que ele vem de uma família boa, tem uma boa educação, gosta muito de música clássica, mas mesmo assim, a violência para ele nada mais é do que a sua segunda linguagem. E a sua primeira linguagem é uma língua que o Anthony Burgess criou para essa obra toda. Essa linguagem foi criada a partir de outros 4 dialetos, e é uma linguagem muito atípica, você não consegue entender quando você lê ela de imediato. Mas enfim, passando essa parte onde você vê o início da violência que esse grupo faz com as pessoas ao redor, o Alex, que é o membro principal dessa gangue, ele é preso. E no sistema prisional, ele acaba sendo transferido para uma nova modalidade de intervenção médica que vai ser posta em jovens delinquentes. Nesse tratamento, que se pode se chamar assim, o Alex ele é induzido a cenas violentas e também induzido a medicamentos que o fazem ter repulsa, uma completa repulsa a qualquer ato de violência, a qualquer ato que seja contrário à norma. Tanto que chega um ponto em que o Alex não consegue nem fazer algum xingamento. A própria imaginação dele, quando se aproxima de algo que não é agradável, ela causa enjoo. Ela faz com que ele tenha sintomas físicos de frio, dor de cabeça, e esse incômodo faz com que ele se trave a todo momento. A natureza, digamos que a natureza social que ele estava inserido era a violência, e a partir desse momento, em menos de um mês, é retirado toda essa essência maligna, digamos assim, dele. E o debate que o autor nos traz é até que ponto, ao retirar a liberdade do indivíduo, mesmo que seja em prol de um bem maior, até que ponto você também retira o próprio indivíduo da equação, você retira a sua humanidade. Tem uma frase que eu circulei aqui no livro, que eu deixei anotado, até mesmo para usar para a posteridade, que ele fala bastante sobre isso. Quando um homem perde a capacidade de escolher, deixa de ser homem? E outra frase é: o importante é a escolha moral.
O mal tem que existir para que a escolha moral possa funcionar. A vida é sustentada pela oposição das entidades morais, que seria tipo a resposta que o Anthony dá para sua própria equação. O fato do indivíduo ter escolha é o que faz com que ele seja humano. Retirado a sua escolha, ele nada mais é que uma laranja mecânica. E é por isso que vem esse título, que é tão impactante. Nesse título, o que seria uma laranja mecânica? Você compraria? Tem como você comer? Você já consegue imaginar qual é a utilidade dela, tanto para alimentação quanto para qualquer outra coisa? É uma coisa completamente ilógica. Então, um indivíduo sem a sua liberdade é algo que é completamente ilógico também. Então, esse livro ele foi lançado em 1962 e se tornou um filme em 1972 pelo Stanley Kubrick, que é um diretor bem famoso. É importante que você leia o livro e veja a obra, que funciona de maneiras diferentes. No livro você consegue ter uma noção mais intimista da história do Alex. Já no filme você tem algo mais visual, algo mais visceral. Eu falo que esse livro chegou numa época onde já era meio que muito próximo aos lançamentos de livros de ficção científica que tinham certa importância no mundo. Ele foi lançado na época que foi lançado a Revolução dos Bichos, 1984, Admirável Mundo Novo, do Huxley. E todas essas obras tinham criações de um ambiente utópico, de uma realidade que não é a nossa, mas que poderia ser. A diferença é que o Alex traz uma abordagem mais intimista. Ao invés de partir da sociedade para o indivíduo, da criação de normas e de culturas que coíbem ou que modificam o indivíduo, no Laranja Mecânica é a partir do indivíduo que sai essa diferença, essa revolução. E ao contrário dos outros livros, não é uma revolução de modo martirizado, onde tem um herói. Aqui nós temos um personagem extremamente real e que é muito difícil com que ele seja palatável, ele é completamente desagradável. Então, eu digo para vocês, por final, que é um livro extremamente necessário num debate atual sobre a violência, sobre as escolhas morais, até que ponto é benéfico deixar com que a sua liberdade seja posta na mão do Estado, do governo em questão. Até que ponto eu abro mão do eu mesmo para ajudar o coletivo. E é uma discussão que é atual nesses momentos de crise e muito importante. Então, eu agradeço mais uma vez por vocês terem assistido até aqui. Eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, façam tudo que é de clichê. E, além de tudo, o que eu peço para vocês, deem uma chance a essa obra, uma obra de fácil acesso, e é uma obra que traz uma reflexão bem interessante.